Irmãos, hoje eu quero que vocês prestem muita atenção no que vai ser ensinado hoje aqui. O Senhor, Ele tocou no meu coração para trazer algo, mas Ele colocou no meu coração algo para falar para vocês hoje. E o que eu vou estar falando hoje, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por me dar clareza, Senhor, instruir minha boca, minha palavra, Senhor, minhas palavras para serem as tuas palavras apenas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam entender e serem transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje acerca de desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus. O que a gente vai falar hoje é, depois de você ser salvo, certo? Depois da salvação, eu acredito que o assunto, é o ensino, ou o estilo de vida, aquilo que você deveria fazer mais importante de toda a tua vida como cristão. O que eu vou falar aqui, se eu tivesse que escolher apenas um ensino para ensinar, e se fosse deletado tudo aquilo que vocês já aprenderam nos estudos, e ficasse apenas um ensino, seria esse ensino estaria envolvido. E isso aqui junto com o relacionamento com Deus, o que é a mesma coisa, está unido, certo? Se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus, você não vai ter um relacionamento profundo com Deus. Porque Deus e a palavra de Deus estão unidos, certo? Então, eu quero falar acerca disso e, infelizmente, irmãos, e não é de se surpreender, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus revela que nós estamos numa guerra espiritual pelas nossas mentes, pela nossa alma. Existe uma guerra espiritual querendo dominar a tua atenção, querendo dominar os teus desejos, querendo dominar as tuas escolhas da tua vida. E mesmo que você escolheu e tomou a atitude de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, e hoje você seja filho de Deus, mesmo assim a guerra continua e às vezes a guerra até se acirra, porque agora você é um grande potencial do reino de Deus aqui na terra. Então agora, mais ainda, o inimigo ele se levanta para te parar. Mas a maneira que o inimigo se levanta para te parar, a principal maneira que ele usa é indo contra a verdade de Deus. É indo contra a palavra do Senhor. Aliás, quando Jesus Cristo ele fala acerca da parábola, a parábola do semeador que saiu a semear, se fala que o semeador semeou a palavra, Deus ele está ensinando, Jesus Cristo está ensinando como funciona o reino de Deus, como é que o reino de Deus ele acontece. Porque assim como nós vivemos num mundo onde existem leis, e nós aprendemos a viver de acordo com as leis que nos cercam, a lei da gravidade, certo? Como funciona, né, as estações do ano, então a gente aprendeu quando é melhor plantar isso, quando é melhor plantar aquilo, a gente aprendeu como o mundo que nos cerca funciona, e o interessante é que sempre se repete, correto? Né? Vocês têm a época de plantar tomate, não muda, é sempre na mesma época, certo? Tem um limite, que tu pode plantar mais tardio ou mais cedo, mas tem um limite, geralmente é naquela época do ano e não muda, certo? Porque é uma lei, ela está estipulada, foi dessa maneira. Da mesma maneira, existem leis espirituais, o reino de Deus ele funciona por leis. Deus ele não é autor de confusão, a palavra de Deus diz. Então o reino de Deus, apesar de ser espiritual e a gente às vezes não poder ver, a gente não poder ver fisicamente com os nossos olhos físicos, existe uma ordem e leis que regem esse reino espiritual. E uma das mais importantes leis que a Bíblia nos revela, ela faz uma comparação com a semente. Ele faz uma comparação da palavra de Deus como sendo uma semente. E assim como uma semente, você planta ela no chão e ela produz, ela cresce e tu tem que esperar um tempo até que ela cresça, produza, então ela vai estar produzindo fruto da mesma maneira a palavra de Deus. A palavra de Deus, na Bíblia, mostra que a palavra de Deus ela é uma semente incorruptível, ela não se corrompe, ela não apodrece, quer dizer, é uma semente que no momento que você coloca no teu coração, e o coração, a palavra de Deus revela que é a terra, é onde a semente da palavra ela germina, e fala que por ser incorruptível, no momento que tu recebe a palavra do Senhor, ela cresce, ela começa a crescer até quando chega no completo dela, ela produz fruto de acordo com com a verdade da palavra que foi semeado, certo? Então cura
Não tem como você não experimentar cura se você começar a meditar nas palavras do Senhor acerca de cura. Se você quer experimentar cura no teu corpo, se você quer ver cura, o Senhor te usar em cura e no poder de Deus, tudo que tu precisa fazer é te encher da verdade da palavra de Deus em relação à cura. E automaticamente, se você permanecer, obviamente tem um espaço de tempo, certo? Assim como quando você planta uma semente de laranja, você não chega no outro dia e tem uma laranja em cima. Certo? Não planta uma semente de laranja, no outro dia você chega em cima da terra tem uma laranja. Não é assim que funciona. Você planta uma semente e tem que crescer a árvore da laranja e passa anos até que a árvore da laranja produz fruto. Daí quando produz, começa a produzir em grande abundância. Da mesma maneira, se você te encher das sementes da palavra acerca de cura, o que vai acontecer é que se você permanecer nisso, automaticamente vai começar a produzir cura no teu corpo e através de você. Certo? Então o reino de Deus ele funciona dessa maneira. Então, nessa parábola que o Senhor falou que o semeador saiu a semear, tinha uma coisa específica que eu queria falar, que eu acabei desviando, deixa eu ver se eu me lembro. Não estou lembrando, mas eu vou lembrar, em nome de Jesus. Bem, a questão é a seguinte, isso. Cara, o Espírito Santo é incrível, né, cara? Viu? Eu disse que eu ia lembrar. A palavra de Deus fala que a semente é a palavra de Deus. E fala que aqueles que recebem a palavra, fala que vem perseguição e tribulação por causa da palavra. Às vezes a gente não percebe, às vezes não é pregado isso na igreja, mas sabe que você conhecer a verdade de Deus, às vezes vai aumentar a tribulação que você tem na tua vida. Isso é verdade. Às vezes as pessoas pensam que não, você vai entrar, você vai conhecer Jesus, aceitar Jesus e ponto, não vai ter mais problema nenhum. Às vezes vai aumentar os teus problemas. Mas sabe o que é bom? Vai aumentar as tuas vitórias. Mas por que aumenta os problemas? Porque a palavra de Deus é o poder de transformação da tua vida e daqueles à tua volta. A palavra de Deus tem o poder de transformar o mundo. Uma palavra de Deus tem o poder de transformar o mundo. Só que a palavra de Deus sozinha, ela não germina, ela não produz, ela precisa entrar no coração de alguém, germinar e através da vida daquela pessoa dar os frutos. Você é a terra onde a palavra de Deus é plantada. Então Deus precisa de você para dar fruto. Mas a palavra de Deus revela isso, que a tribulação ela vem por causa da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é o principal alvo do inimigo. Por isso que ele é o pai da mentira e ele vai contra a palavra de Deus através de mentiras e meias verdades, que são mentiras completas, certo? Então, beleza, como desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 17. Fala o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Isso Paulo está falando. Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar é anunciar o evangelho, certo? Para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ele está falando, quando eu fui pregar o evangelho, eu não preguei em sabedoria de palavras. O que ele está falando é, eu não vim pregando na sabedoria do mundo, com eloquência de palavra. Às vezes as pessoas acham que para você pregar o evangelho, você tem que ser um bom orador, você tem que ser uma pessoa que sabe falar muito bem. Não, tu precisa ter o Espírito Santo, é isso que tu precisa. Tu precisa ter o Espírito Santo e estar cheio da palavra do Senhor, é só o que você precisa. Aqui Paulo está falando que quando eu fui pregar o evangelho, eu não fui em sabedoria de palavras. Ele falou, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quer dizer, se tu prega em sabedoria de palavras, na tua própria sabedoria, apoiando a tua confiança na tua habilidade de oratória, na tua habilidade de falar, você não vai ter o fruto da cruz de Cristo, porque você vai transformar a cruz de Cristo em algo vão, certo? Versículo 18. Porque a palavra da cruz, que é o evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aqui ele fala de dois grupos de pessoas.
mas ele está falando de uma palavra da cruz, de um evangelho, certo? Ele está falando de um evangelho e está falando de dois grupos de pessoas. Ele está falando que aqueles que perecem, quer dizer, aqueles que não são salvos, aqueles que não são filhos de Deus, a palavra da cruz, o evangelho, a história da vinda de Jesus, da morte dele, da ressurreição no terceiro dia e tal, isso é loucura para os que perecem. É loucura. Mas para o grupo de pessoas que creu e é filho de Deus, é o poder de Deus, certo? Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz em Romanos capítulo 1. Certo? A questão é o seguinte, mas a minha pergunta é o seguinte: todos nós, antes de crermos em Jesus Cristo, nós estávamos perecendo, certo? Sim. Todos nós, antes de crermos em Jesus Cristo, nós estávamos perecendo. Mas aqui fala que todas as pessoas que estão perecendo, a palavra da cruz é loucura. Então como é que uma pessoa passa de ser descrente e estar perecendo para ser salvo e ter o poder de Deus, se a pessoa, para ela ser salva, ela tem que estar na perdição para então poder entrar para a salvação? Entende o que eu estou querendo dizer? Para uma pessoa se tornar justa, ela precisa ser ímpia. Sim. Certo? Então como é que uma pessoa que está na perdição, se a palavra da cruz é loucura para ela, como é que ela vai crer para ser salva? E daí é o que eu estava conversando com o Lula e com o Jardel anteontem. Isso, anteontem. Eu estava falando com eles porque o Jardel chegou e falou para mim: pô, irmão, chegou um amigo nosso e tal, que a gente já falou da palavra de Jesus para ele, já participou dos estudos bíblicos, e eu até creio que ele creu no Senhor Jesus verdadeiramente. Mas como eu falei, o inimigo ele vem para atacar o quê? A palavra, a verdade. E essa pessoa chegou para ele falando: quer saber, eu creio na quando morre, na reencarnação. Eu creio na reencarnação. Ele falou: aliás, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia já foi modificada tantas vezes. Quer dizer, pessoal, eu que já estou nessa um pouquinho mais de tempo, isso é tipo, são dúvidas básicas das básicas, é aquilo que qualquer pessoa vai falar. E posso falar uma coisa? Eu tenho respostas para isso. Eu posso te provar historicamente que esse livro que tu segura na mão, ele é fiel aos textos originais. Porque se você pegar a tua Bíblia e você guardar ela, e tu guardar de uma maneira principalmente que não vedar ela, botar dentro de um vidro e tal, ela em alguns anos vai se deteriorar, certo? O papel vai acabar se denegrindo, certo? Correto? Então, a palavra de Deus ela foi escrita, as partes mais novas da Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, um pouquinho menos de 2000 anos atrás. Então, hoje o que nós temos nas nossas mãos são cópias das cópias daquela primeira que foi escrita, correto? Sim. Então pessoas pegam e falam: não, quem me garante que isso aí não foi mudado? Quem me garante que isso aí, não foi modificado? Obviamente isso foi modificado. E pessoal, como eu disse, eu posso provar para vocês historicamente as provas físicas de que isso aqui é de acordo com o original. Eu posso falar para vocês dos escritos que foram achados no Mar Morto, que são os escritos mais antigos que acharam, antiquíssimos, e que tu vai ver lá exatamente de acordo com o que nós temos aqui hoje. Então, mas a questão é a seguinte: eu estava falando pro Jardel e pro Lula, eu estava falando: irmão, sabe de uma coisa? Se as pessoas não quiserem crer, elas não vão crer, mesmo que você prove para elas através de várias provas físicas. Porque eu vou te falar, a Bíblia está cheia, tem inúmeras provas físicas para mostrar para vocês que a Bíblia é verdade. Tu pode ver em cima do Monte Ararat a Arca de Noé, onde a Bíblia diz que a Arca de Noé repousou em cima do Monte Ararat e está lá até hoje. Só que nunca apareceu no Fantástico, mas está lá, tem gente que foi, já tirou foto, já está lá. Na Turquia. Na Turquia, em cima do Monte Ararat. Quer dizer, tem inúmeras provas, mas sabe de uma coisa? Jesus ele contou uma história. Ele falou uma história acerca de dois homens, um era rico e o outro era pobre, um mendigo chamado Lázaro. Lázaro e o rico morreram. Lázaro foi para um lugar de paz, um lugar que é chamado paraíso, onde as pessoas salvas vão. E isso é uma história, é algo que acontece de verdade. Existe esse lugar físico chamado paraíso, que é onde você, quando aceita Jesus, você morre na tua carne e teu espírito vai. E o rico, ele foi para um outro lugar chamado prisão, que existe, que é um lugar de tormento.
E esse rico foi para esse lugar de prisão. E da prisão, desse lugar chamado prisão, tu consegue ver as pessoas que estão no paraíso. E tem um abismo entre esses dois lugares, por isso quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá. E o rico, lá em tormento, eu vou resumir, chegou uma hora ele falou para Abraão, ele estava vendo Abraão lá, ele falou: Abraão, manda Lázaro voltar à vida e avisar a minha família para que eles não cheguem aqui onde eu estou. Ele falou: manda ele voltar para que ele avise a minha família, para que a minha família não acabe aqui onde eu estou. Sabe o que Abraão falou? Abraão falou: eles têm Moisés e os profetas que creiam nele. Quando ele falou ele tem os Moisés e os profetas, ele estava falando, eles têm o Velho Testamento. Moisés e os profetas está falando do Velho Testamento, dos escritos de Moisés e dos profetas. Então ele falou, eles têm o Velho Testamento. Basicamente ele estava falando, eles têm a Bíblia, creiam na Bíblia. Ele falou: não, meu senhor Abraão, mas se alguém voltar dos mortos, eles vão crer. E você sabe o que Abraão falou? Ele falou: se eles não creem em Moisés e os profetas, ainda que o morto ressuscite dos mortos, eles não crerão. E sabe que isso é verdade? Quantas pessoas eu coloquei a minha mão e a pessoa foi curada instantaneamente e não mudou nada, a não ser a pessoa saiu de lá curada. Mas a pessoa não entregou a vida para Jesus. A pessoa, às vezes parece até que é algo normal ser curado. É algo normal sentir o poder de Deus no corpo, porque a pessoa não, tipo, tá, legal, valeu. Quantas pessoas ressuscitadas que daí quando as pessoas vê, acham uma outra desculpa, diz: não, mas aquele ali não tinha morrido. Exato. De verdade, então. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. E como eu falei ontem disso, na palavra revela que tinha 2 guardas guardando o túmulo de Jesus, certo? Por quê? Porque eles colocaram guardas lá, o pessoal que mandou crucificar Jesus colocou guardas lá, porque falaram: olha, para que os discípulos não venham de noite, roubem o corpo, e daí eles vão dizer: ele ressuscitou, porque Jesus falou que ele ia morrer e ia ressuscitar. Então eles ficaram lá protegendo, para impedir os discípulos de fazer isso. No 3º dia, o anjo do Senhor desceu do céu com a aparência de relâmpago. Os guardas desmaiaram, ficaram como mortos de tão apavorados ao ver a visão, a presença do anjo, e eles experimentaram, eles viram, eles estiveram ali presenciando a ressurreição de Jesus. Os guardas foram falar para os fariseus, aqueles que mandaram crucificar Jesus, e contaram para eles. Sabe o que eles fizeram? Ai, Senhor, eu me arrependo, desculpa. Não. Sabe o que eles falaram? Olha, nós vamos dar para vocês tudo isso aqui de dinheiro, para vocês ficarem quietinhos, e quando alguém perguntar, fala que vocês dormiram, os discípulos vieram, pegaram o corpo de Jesus, e que é tudo mentira. Ali estavam os caras falando: nós vimos ele ressuscitar. E eles mesmos assim não creram. Sabe o que isso me mostra? Estou de novo voltando, 1 Coríntios. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Continuando, 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso Deus falando na palavra dele. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ele está basicamente falando: cadê os sabichões? Cadê aqueles que são sábios nesse mundo? Os que são sábios nesse mundo estão na perdição, porque eles não conseguem compreender a sabedoria de Deus. Versículo 21. Olha isso aqui. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que está falando aqui? Deus, ele viu, através da sua sabedoria, ele viu que os homens, com a sabedoria dos homens, com a sabedoria do mundo, não conheceram a sabedoria dele, certo? Então o que ele fez? Ele falou: bem, eu vou então dar salvação para aqueles que creem naquilo que parece loucura para eles. Eu vou salvar então aqueles que ousam acreditar na minha palavra, mesmo que pareça loucura. Fala: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe o que isso me diz? A questão é a seguinte: fé é uma escolha. Fé é uma escolha. Porque enquanto a palavra da cruz, se você está perecendo e a palavra da cruz é loucura para ti, então quer dizer que não vai fazer lógica aqui, ó.
Quando a pessoa está escutando a palavra do Senhor, não quer dizer que vai fazer lógica intelectual, não vai fazer lógica. Aqui vai parecer que é loucura. Nossa, que loucura isso. Mas aqui, fé vai começar a brotar. Quer ver? Romanos 10, 17. Olha o que fala. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui revela que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Sabe o que isso está mostrando para nós? Quando você ouve a palavra do Senhor, a palavra de Deus gera fé dentro de você. Então, quando você ouve a palavra do Evangelho, na tua cabeça tá tipo, cara, que loucura, isso tá indo contra tudo aquilo que me ensinaram na escola. Isso aqui tá indo contra tudo que me ensinaram na faculdade. Isso aqui tá indo contra tudo que meus pais me ensinaram. Isso parece loucura, mas no teu coração, ao ouvir a palavra, vai começar a gerar fé. E a questão é, alguns se submetem e recebem a fé e obedecem à fé, e outros rejeitam. Mas os dois, aqui parecia loucura. Os dois, tanto para aquele que aceitou como para aquele que não aceitou, aqui parecia loucura, porque a palavra da cruz é loucura, certo? Então no momento que tu ouve a palavra do Senhor gera fé dentro de você, e você então tem uma escolha, aceitar ou não aceitar. Daí tu fala, tá Nathan, mas nós já aceitamos, nós já somos filhos de Deus. Ótimo! Mas isso ainda vale para nós. Por quê? Porque você creu na salvação do Senhor Jesus. Mas quantas pessoas acreditam em Jesus Cristo e são salvas, estou falando das pessoas sinceras mesmo que creram em Jesus Cristo, mas mesmo assim não creem em cura? Tem pessoas que creem em Jesus Cristo, mas não creem no poder de Deus para curar alguém, ou no poder de Deus para prosperar, ou no poder de Deus para fazer milagres. Tem pessoas que creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mas não creem que Deus ele pode te curar de uma doença. Mas a Bíblia revela isso, certo? Sim. Então quer dizer, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você é filho de Deus, e agora você tem o Espírito Santo, que a Bíblia revela que ele é o nosso professor. Em 1 de João, acho que é capítulo 2, fala que a unção que fala não tem de necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que vós recebestes, ela vos ensina, e o que ela ensina é verdade, então nela permaneceis. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo que tu recebe ao aceitar Jesus, ele te ensina. É ele que vai abrir o teu entendimento para isso aqui. Mas posso falar uma coisa? Mesmo tu com o Espírito Santo, existe ainda a tua escolha de acreditar ou recusar. Ainda existe. Então, eu aceitei Jesus, amém, eu não estou nem sabendo que existe cura. E eu começo a ler a Bíblia. Eu chego em Isaías 53. Eu chego nas histórias de Jesus, Jesus curando as pessoas. Eu chego em Pedro que fala, aquele que em si mesmo, aquele que em seu corpo levou os nossos pecados para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu pego isso, eu leio e de repente eu vejo e o Espírito Santo começa a se comunicar comigo. E o Espírito Santo começa a falar, ei, Jesus Cristo morreu para que tu tenha cura também, para que tu seja livre dessa tua enfermidade. Nesse momento, aquilo que tu aprendeu, que é a sabedoria do mundo, vai estar falando, isso é loucura, imagina como é que teu corpo vai mudar, não tem como, não, os médicos falaram que não tem cura isso, não, os médicos disseram, você já fez radiografia, você já fez tudo, é impossível, certo? A tua mente vai estar dizendo isso. Você está na mesma posição de escolha quando pregaram para você o Evangelho e você teve que aceitar a palavra de Deus. Você escuta, fé começa a ser gerada, mas você tem que tomar a atitude novamente de a palavra de Deus é verdade. E no momento que você crê, ela é poder de Deus. Amém. Ela é poder de Deus, vai gerar transformação na tua vida. Então o que eu quero mostrar? Que mesmo que tu pegue uma pessoa e prove para ela intelectualmente que a palavra de Deus é verdade, não necessariamente ela vai crer, porque é uma escolha. A pessoa vai ter que escolher. Da mesma maneira, você vai ter que escolher. Eu tenho que escolher se eu creio na palavra ou não. Irmãos, eu digo uma dica para vocês. É como eu fiz. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu lia, mas quando eu cheguei e comecei a ver a realidade disso aqui para minha vida hoje, eu escolhi acreditar nisso aqui de capa a capa, independente do que dissesse.
Eu não esperei ler para então ver o que eu ia acreditar. Eu tomei uma atitude. Eu falei, Senhor, isso aqui é a tua verdade. Eu creio que é a tua verdade. Então eu escolho acreditar nisso aqui. De capa a capa, não importa o que fale. É a verdade. O mais interessante, o bom da palavra de Deus, é que você não precisa entender tudo aqui para ela produzir fruto aqui. Se você te enche da palavra de Deus e tu simplesmente acredita e fala, Senhor, eu não consigo entender isso, mas eu creio e é a verdade, vai produzir fruto e vai transformar a tua vida. Amém. E vai chegar um momento que você vai começar a entender, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Mas o que eu estou falando é, o que você precisa é crer. A palavra de Deus diz em Hebreus, fala que a eles também foi pregado as boas novas é o Evangelho. A eles também foi pregado o Evangelho, fala, mas não lhes aproveitou de nada, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então tu pode escutar a palavra de Deus, mas se tu não escolhe crer, não produz nada na tua vida. Daí tu fala, tá, mas a fé não vem pelo ouvir e do ouvir pela palavra de Deus? Sim. Tu ouve a palavra, vem a fé, mas é você se submeter a ela e acreditar nela que mistura a fé com a palavra e produz o poder de transformação. Irmãos, a grande maior parte dos cristãos concorda que a palavra de Deus é a verdade, certo? A grande maior parte dos cristãos concorda que isso aqui é verdade, isso aqui foi inspirado por Deus, isso aqui é a pura verdade, certo? Só que a grande maior parte também que confessa isso, confessa com a sua boca, mas não demonstra com as suas ações. Infelizmente, grande parte dos cristãos confessam isso, mas não tem um relacionamento com a palavra. E creem, não, Deus cura, mas tu pergunta para eles, qual é o versículo de cura que você está crendo para a tua cura? A pessoa não sabe nem dizer. Não, tá em algum lugar, não sei. Em algo, não é no Velho Testamento, é no Novo Testamento que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Diz, né? Algum... Irmão, se esse é teu conhecimento, teu relacionamento com a palavra, você não vai produzir fruto nisso. Quer dizer, se realmente a gente colocasse em obras o valor que a gente diz com a nossa boca, a gente teria um relacionamento com isso aqui íntimo e profundo. E posso falar uma coisa? Eu não preciso estar contigo quando você está plantando algo na tua terra para saber o que você plantou. Para eu saber o que você plantou, tudo que eu preciso é ver o que está crescendo, certo? Para tu ver na minha vida o que eu tenho plantado na minha vida, as decisões que eu tenho tomado na minha vida, e as escolhas que eu tenho tomado na minha vida, só ver os frutos que a minha vida está produzindo, e você vai saber o que eu tenho plantado. Da mesma maneira, eu não preciso estar junto de ti todos os dias da tua vida para ver o que você está falando, o que você está decidindo, o que você está crendo, para saber o que você está fazendo. É só ver o resultado da tua vida, eu posso ver os frutos e dizer, ei, você não está se apoiando na palavra de Deus, você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, porque você não está experimentando o que a palavra de Deus diz que você tem. Então quer dizer, a gente precisa, se a gente realmente dá importância para a palavra de Deus, que a gente diz, que a gente dá, isso é demonstrado pelo tempo que tu dá para a palavra de Deus. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Ou escutando a Bíblia? Quanto tempo você dá deixando a tua mente pensando nas coisas que a Bíblia fala? Porque às vezes você está lavando a louça, e às vezes lavando a louça não dá para ler a Bíblia junto, porque tu vai molhar a Bíblia, você vai estragar a Bíblia, certo? Agora você pode pensar. Tua mente não está presa. E existe uma coisa chamada meditar na palavra de Deus, que significa pensar, é você estar mastigando a palavra de Deus na tua mente. Quanto tempo a gente realmente dá? Isso eu estou falando para mim, porque posso falar uma coisa? Eu quero entrar em intimidade com Deus. Mas posso falar uma coisa? Eu tenho vivido uma vida, já faz algum tempo, de relacionamento com a palavra do Senhor, e eu posso dizer uma coisa, funciona. Funciona mesmo. E sabe, tem acontecido coisas na nossa vida, minha e da minha esposa, que tem sido tão automático, tipo, simplesmente acontece. Milagres acontecem. Chega um problema e pum, quando vem a solução e tipo, uau, e tão rápido. A nossa bebezinha, a Sara, ela já está com 9 meses. Vai fazer agora 9 meses. Amanhã. Que dia é hoje? 11. Amanhã. Sabe que a Sara, ela nunca teve uma cólica. Nunca teve um problema de saúde. Quando ela nasceu, ela teve aquele negocinho da pelezinha amarelinha. Depois daquilo, ela não teve nada, não teve nunca uma cólica, a Sara. E cólica não é algo normal que bebês têm? Não precisa ter. Não precisa ter.
A Márcia, sabe, cólica menstrual? Ela não tem já faz não sei quanto tempo, mas acho que 1 ano, 2 anos que ela não tem cólica menstrual. Por que ela não tem? Porque ela começou a ler a palavra de Deus e veio tomar posse e ela não sente mais dor quando ela menstrua. Ah, mas isso não pode, Natan. Tá acontecendo, vem dizer pra mim que não pode. E a minha fé, cara, é tipo, minha filha tá dentro da bolha de Jesus Cristo, nada toca nela. Amém. Nada toca nela. Gente, eu não preciso me esforçar para crer nisso, é natural, porque eu tenho meditado na palavra do Senhor. E eu sei o que ela diz acerca disso. Isso que é o melhor. A palavra de Deus, Deus ele fez a palavra dele para funcionar de uma maneira que simplesmente você coloca para dentro, escolhendo acreditar, e de repente começa fruto. Às vezes leva um tempo até tu começar a ver os frutos, mas depois começa a dar fruto. É profundo o fruto. Amém? Então, o primeiro ponto para você ter um relacionamento com a palavra, você tem que escolher acreditar em tudo que a palavra diz. Você tem que escolher acreditar que isso aqui foi inspirado por Deus e que tudo que diz aqui é verdade. É o primeiro passo, certo? A palavra de Deus fala, falaram para Jesus, numa reunião que Jesus estava tendo, falaram para o Senhor, bem-aventurado o ventre que te trouxe, não me lembro exatamente, bem-aventurado o ventre que te trouxe e bem-aventurados os seios que te amamentaram. E Jesus falou, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus falou. Para a gente ver a importância da palavra de Deus. Beleza. Pessoal, o segundo ponto, depois que a gente escolhe acreditar que a palavra de Deus é verdade, depois que a gente escolhe, a gente vê que não, a palavra do Senhor é a verdade, ela é inspirada por Deus, ela foi escrita por Deus e ela tem o poder de transformação. O segundo ponto que tu tem que ajustar na tua vida, que a gente tem que ajustar na nossa vida para ter um relacionamento com a palavra do Senhor, é que você tem que receber a palavra de Deus como algo pessoal. Porque tem pessoas, se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de ler histórias, a Bíblia vai te dar um bom tempo de leitura. Se tu gosta de histórias, se tu gosta de ler, a Bíblia vai te dar um bom tempo de leitura, porque a Bíblia é cheia de histórias, cheia de coisas, é incrível, a Bíblia é incrível, é uma ótima leitura. Mas se você não lê a Bíblia de maneira pessoal, como Deus falando contigo, vai ser apenas história de Josué, a história de Moisés, a história de Paulo, a história de Filipe, a história de Estevão, a história de Elias, a história de Eliseu. Vai ser a história deles, mas não vai ter nenhuma conotação pessoal para ti. E tem muitas pessoas que leem a Bíblia e elas podem até citar versículos para ti da Bíblia, mas elas leem a Bíblia como uma história, como apenas um relato e não como realmente o poder de transformação para a vida deles pessoalmente. E se tu lê a palavra de Deus e tu não entende ela de maneira pessoal, você não vai ver a transformação que a Bíblia pode ter na tua vida. Então o segundo ponto é, você precisa entender que o que está escrito aqui está escrito por Deus para ti, pessoalmente. Amém. Para ti. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Em algum ponto você tem que chegar ao ponto de falar, Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quando eu creia nele, eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Em algum momento você vai ter que pegar e ver a promessa que fala, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em algum ponto você tem que falar, esse sinal vai me seguir, eu imponho a mão sobre os enfermos e eles são curados. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia, isso é verdade, isso acontece. Amém. Amém? Amém. Em algum ponto você vai ter que pegar a palavra de Deus como algo pessoal para você. E não apenas para o Zezinho, para o Joaninha, para o pastor. A Bíblia não é só para os pastores. A Bíblia não é para os bispos. A Bíblia não é só para os padres. A Bíblia é para todos os filhos de Deus. Vamos abrir Romanos 15, 4. Quero mostrar esse ponto para vocês. Então fala assim,
porque tudo o que dantes foi escrito, anteriormente, certo? Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Falem comigo. Para nosso ensino. Aqui está falando que aquilo que foi escrito anteriormente, para ensino de quem foi escrito? Para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui está revelando que o que foi escrito na Bíblia foi escrito para nosso ensino. Amém. Quer dizer que Deus, na sua sabedoria infinita, no momento em que Ele estava inspirando os homens de Deus a escreverem aquilo que hoje nós temos em nossas mãos, Ele estava pensando em você. E Ele estava falando, pensando em te ensinar e em transformar a tua vida pessoalmente. Quer dizer, Deus me viu com isso aqui na mão. E Ele fez isso aqui para mim. Ele escreveu isso aqui para o Giovanni. Ele escreveu a palavra de Deus para você. É para ti. Deus, Criador dos céus e da terra, te viu antes de tu nascer e milhares de anos atrás inspirou homens a escreverem a palavra dele para que tu pudesse hoje ter a palavra dele, para que tu pudesse ter o fruto que a palavra traz na tua vida. Amém. Vamos abrir em 2 de Coríntios 1:20. Tem pessoas que... quando eu entendi isso, esse versículo que a gente vai ler agora é um dos versículos que, cara, é tão profundo, é um dos versículos que constantemente está na minha boca, constantemente está nos meus pensamentos, porque me mostrou quão pessoal são as promessas do Senhor. Como você sabe, eu nasci num grupo missionário, certo? E como toda pessoa que nasce num grupo missionário, você é exposto à palavra do Senhor muito. Então eu escutava a Bíblia em música, eu escutava a Bíblia sendo ensinada, eu escutava pessoas falando de Bíblia, pessoas conversando de Bíblia, com pessoas comentando Bíblia, pessoas comentando milagre, tal. Foi o meu crescimento. Só que muitas coisas da palavra de Deus que eu conhecia era apenas conhecimento aqui. E eu não tomava, na minha mente, no meu intelecto, eu não tomava como algo pessoal para mim. Por exemplo, quando eu lia, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome beberão coisa mortífera e não lhes fará dano algum, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. Eu lia isso e eu nem por um minuto, nem por um segundo eu pensava que isso poderia estar falando de mim. Nem por um segundo. E eu nasci num grupo missionário. Sabe o que acontece? Eu não vivenciei o que hoje eu estou vivenciando. A minha vida foi transformada quando eu comecei a descobrir que a Bíblia foi escrita para mim. E que a Bíblia fala de mim. E a Bíblia está escrita aqui para moldando a vida que eu fui criado para viver. Quando eu comecei, cara, eu vou te falar, quando eu comecei a descobrir isso, lá no sítio, lá na barraquinha, eu lendo a Bíblia e vendo essas coisas, eu pensava, cara, é como se a gente fosse super-homem, nós somos tipo super-heróis de Deus, não tem limite, nós somos filhos do Deus Altíssimo, criadores dos céus e da terra, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, o diabo tem que se prostrar diante do nome de Jesus, eis aqui um representante de Jesus Cristo. Cara, eu comecei a ficar empolgado e de repente não era apenas palavras num livro, era a realidade de uma vida a ser vivida. E porque eu comecei a tomar de maneira pessoal, quando eu vi uma pessoa enferma, o que eu fiz? Impus as mãos e pá, a pessoa foi curada. Eu me lembro uma das primeiras pessoas, eu estava indo para dar estudo pro Giovanni e Helenice, foi uma das pessoas, não foi a primeira pessoa, mas estava indo para dar estudo de motinho, parou o Júnior, parou na moto e eu perguntei, e aí cara, como é que você tá? E daí o cara vem falar de dor pra mim, como acontece muito, quando você começa ali a questão de cura, Deus envia pessoas para reclamar de dor para você. Sabe por quê? Ele está enviando para você porque tu é a solução para aquela pessoa. As tuas mãos, levanta as mãos, quem tem mãos aqui? Deixa eu ver, rapidinho, só ver. Todo mundo aqui é a solução. Todo mundo aqui é a solução para a pessoa enferma.
Tuas mãos é a torneira de Deus, é onde ele libera o poder dele, a cura dele. As tuas mãos, não as minhas, não a do pastor, não a do bispo, as nossas, certo? E daí ele falou, pá, cara, tô com uma dor nas costas, eu vou ter que ir lá ver, não sei, eu vou ter que ir lá no médico. Ah, você tá com uma dor nas costas. De repente, a realidade de que isso aqui tava falando de mim, eu falei, espera um pouquinho. Pá, botei as mãos nas costas dele. Falei, em nome de Jesus, dor, vai embora e tu é curado agora em nome de Jesus. Vê como é que tá. Cara, um calorão nas minhas costas. Nossa, tô sentindo um calorão. Vê a dor, cadê a dor? Cara, não tô mais com dor. Cara, você benze? Não, não benzo. Eu oro em nome de Jesus Cristo e Jesus Cristo ora e Jesus Cristo cura. Você benze? Não, eu não benzo. Eu ponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Amém. E de repente aquilo que eu comecei a tomar pessoal pra mim começou a se tornar pessoal mesmo. E de repente eu imponho minhas mãos sobre os enfermos e eles são curados. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então você precisa receber a palavra de Deus de maneira pessoal. Senão você não vai ter resultados pessoais. Você vai poder ver, pá, que legal, isso aqui é o que está acontecendo na vida lá do irmão, tal, que legal. Nossa, olha, isso aqui é bem certinho o testemunho da irmã, tal, que legal. Olha, isso aqui é bem o que aconteceu com o irmão fulano. Mas na tua vida, cadê? Irmão, eu não quero isso. Eu não quero isso. 2 Coríntios 1:20 diz o seguinte. Porque todas... Sabe que a palavra todas, no grego, quando você olha no original, significa todas. Tudo profundo, né? Então quer dizer, aqui está falando todas, literalmente, porque todas quantas promessas há de Deus. Está falando aqui que todas as promessas que existem de Deus são nele, são em Jesus. Sim, e por ele, o amém. A palavra amém significa assim seja. Então aqui está falando que todas as promessas que existem de Deus em Jesus Cristo, nós temos o sim, assim seja feito. Olha o que eu continuo dizendo, para a glória de Deus por nós. Aqui está falando que as promessas que Deus deu, Ele não deu apenas para as pessoas que Ele deu quando falou, Ele deu para todos nós, para a glória dEle, através de nós. Esse versículo está revelando uma coisa tão profunda, que se você realmente acreditar, isso aqui vai mudar a tua vida. Porque tem inúmeras promessas que Deus deu para Jeremias. Por exemplo, Deus falou para Jeremias, ele falou, antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te chamei para o profeta das nações, certo? Quando eu leio isso, eu não leio como Deus falando para Jeremias, eu leio como Deus me escolheu antes que eu me formasse no ventre da minha mãe para ser servo dele, filho dele, cumprir um propósito para ele. Amém. Eu leio de maneira pessoal, porque que fala que todas as promessas que Deus deu são para nós o sim e amém, não, ele não fala não. Se existe promessa, pega a Bíblia e anota todas as promessas que tem de Deus aqui. Você tem garantido para você todas as promessas do Senhor em Jesus Cristo. Então aqui de novo mostra que quando Deus estava dando promessas para Abraão, Ele estava dando para quem também? Quando Deus estava dando promessa para Josué, Ele estava dando para quem também? Para nós. Todas as promessas que existem de Deus foram dadas para eles e para nós. Viu quão pessoal é a palavra do Senhor? Deus estava pensando em ti quando ele falou aquelas promessas. E gente, às vezes passa isso por cima da cabeça. Às vezes, pessoal, se você não meditar nisso, eu estou falando que Deus ele estava pensando em ti. De verdade, não estou aumentando. Ele estava pensando em você. Você aqui, ele estava pensando em ti quando ele deu a promessa. Cara, aleluia, glória a Deus. Não é verdade? Caramba, cara. Aleluia. Se você começar a pensar de maneira pessoal, cara, tu vai ser transformado na tua vida. Aleluia. Bem, a gente está experimentando isso. Para vocês verem, em Salmo 1 diz o seguinte, não precisa abrir. Bem-aventurado varão, o homem.
Quando fala homem, não está falando de homem, homem, não mulher, só homem, não. Está falando da pessoa. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore. Olha a comparação da palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. E aqui todo mundo conhece acerca de plantação e tal, da cultura de plantio, certo? E a gente sabe que uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela está sempre forte, viva, verde, né? Porque ela tem água em abundância, certo? Então será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Aleluia! Tudo quanto fizer prosperará. Natan, ora por mim, porque eu não estou prosperando, eu quero prosperar. Não, eu vou orar para que tu entenda mais a palavra de Deus e tu veja a realidade que a palavra de Deus é na tua vida, para que tu medite na palavra de dia e de noite, porque qualquer pessoa que meditar na palavra de dia e de noite, tiver o prazer seu na palavra do Senhor, tudo que fizer vai prosperar. Amém. Quem decide se tu toma isso para ti ou não é você, sou eu. Se você meditar, qualquer pessoa, o varão, não botou nome ali, tu coloca o nome. O varão, a pessoa que medita na palavra de dia e de noite, ela vai produzir fruto. Engraçado que fala que a pessoa que está constantemente meditando na palavra é como uma árvore que constantemente está no ribeiro. Certo? Perto dos ribeiros. Quer dizer, tu está sempre na água, a água da palavra. A água da palavra. Você está constantemente se enchendo da palavra do Senhor. Então, vamos abrir em 2 de Timóteo. 2 de Timóteo 3, 16 a 17. Fala o seguinte: toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura. Quer dizer, tudo isso aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Quer dizer, Deus inspirou tudo isso aqui que está escrito aqui, certo? Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, quer dizer, ela tem proveito para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e de novo, aqui não está falando só de homem, selecionando, tirando a mulher da equação. Aqui está falando o homem, o ser humano, a pessoa. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está falando que a palavra de Deus ela foi escrita para o nosso ensino, é o que a gente leu antes, né? E aqui está falando que ela foi escrita para nos ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso significa que qualquer pessoa, filha de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus para te ensinar. De novo, aqui mostrando na palavra de Deus que tudo isso aqui foi escrito para você. Não foi escrito para você saber acerca de algo, foi escrito para você vivenciar algo. Para você vivenciar a vida de Deus. Certo? Então, o primeiro ponto, você tem que escolher crer. É o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que tomar a palavra de Deus de maneira pessoal. Tem que ser tua, tem que ser minha propriedade, minha promessa. Palavra do Senhor para mim. Você vai começar a ver transformação. Porque dessa maneira você vai ler isso aqui de maneira diferente. Você vai te encher disso aqui. Se você realmente crê no que eu estou falando aqui, você vai te encher disso aqui. Certo? Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece. Tem pessoas que separam a palavra de Deus de Deus. Tem pessoas que separam a Bíblia, essas palavras escritas aqui, de Deus. E eu vejo pela palavra do Senhor que não é assim. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou recebendo instruções de Deus, do próprio Deus.
Quando eu estou lendo a Bíblia, eu não estou apenas lendo um livro sobre Deus, eu estou ouvindo diretamente de Deus. Eu quero mostrar para vocês que você ter um relacionamento com a palavra é você ter um relacionamento com Deus. Por alguma razão, Deus, na sua sabedoria, fez com que um livro impresso contivesse as suas palavras, certo? Deus escolheu que a palavra dele chegasse à nossa mão em forma de livro, certo? Para que a gente pudesse escutar dele, receber as instruções dele na nossa vida. E eu quero mostrar para vocês como a palavra de Deus, ela une Deus com a sua palavra. A palavra de Deus fala que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. A gente deve exaltar a palavra de Deus. Às vezes, Deus exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome, às vezes a gente exalta nossas circunstâncias, nossos problemas, nossas dúvidas acima da palavra do Senhor. Não deveria ser assim. Deus exaltou a palavra dele acima do próprio nome dele. Mas eu quero mostrar para vocês que a palavra de Deus revela que a palavra do Senhor e o Senhor é a mesma coisa, estão unidos. Quer ver? Vamos abrir João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, ele é revelado por vários nomes, certo? Ele é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é chamado a pedra de fundação, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos edificadores. Ele é chamado da verdadeira videira, certo? Jesus, ele é chamado do leão da tribo de Judá, certo? Tem vários nomes que o Senhor dá. E um dos nomes de Jesus, que na verdade da natureza de Jesus, ele é chamado de o Verbo. Verbo ou palavra. Umas Bíblias traduzem por palavra, outras Bíblias traduzem por verbo. E aqui começa no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio de tudo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está falando que esse verbo, a palavra, está falando da palavra, do verbo como sendo uma coisa, mas daí quando você continua lendo, você vê que não é de uma coisa que está falando de uma pessoa, está falando de uma entidade, está falando de alguém. E fala que esse verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, através do verbo todas as coisas foram feitas. Vamos pular para o versículo 14. No versículo 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uma pergunta: quem foi o Deus que se fez carne? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne, certo? Se você pegar isso aqui e transformar em carne, você vai ver Jesus. A palavra de Deus é o DNA de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus falou: nenhum homem jamais viu a Deus, certo? Diz isso em 1 de João. E Jesus falou: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, a Bíblia revela que a única maneira de tu conhecer Deus verdadeiramente é através de Jesus. Uma pergunta: onde está Jesus hoje para que eu possa conhecer Deus? A presença física de Jesus está onde? Porque Jesus, ele não está... Jesus marcou hora, agora ele está lá em Rancho Queimado, lá na Invernadinha. Não. Jesus agora está lá em Alfredo Wagner. Vamos lá ver ele para que a gente possa conhecer o Pai. Não. Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne. Em Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos, certo? Pelos profetas, quer dizer, antigamente Deus comunicou várias vezes pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
Daí fala o seguinte, fala que ele sendo o resplendor da sua glória, Jesus, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e ele é a expressa imagem da sua pessoa. Jesus Cristo, a Bíblia revela que ele é a imagem de Deus, ele é o caráter de Deus, ele revelou quem Deus é. A ponto de Filipe, o apóstolo, quando Jesus ainda estava aqui, ele falou, Jesus, mostra-nos o Pai e nós vamos estar satisfeitos. E Jesus falou para Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é a expressa imagem do Pai, certo? Mas de novo, cadê Jesus para eu poder aprender com ele? Cadê ele? Ele está dentro de nós, né? Sim. Mas ele é o verbo vivo que se fez carne. Então quer dizer, não tem como tu crescer em conhecimento de Deus, em intimidade com Deus, sem você crescer em intimidade com a palavra de Deus. Eu literalmente acredito que quando você está lendo a palavra de Deus e criando relacionamento com a palavra, você está criando relacionamento com Deus. A principal maneira de Deus se comunicar contigo é através da Bíblia. É a principal maneira. Ah, mas Deus dá sonhos? Dá. Deus dá profecia? Dá. Deus dá visões? Dá. Agora vou fazer uma pergunta. O diabo pode dar sonhos? Pode. O diabo pode dar profecias? Pode. O diabo pode dar visões? Pode. Aliás, a palavra de Deus fala que se um anjo descer do céu pregando um outro evangelho que não vos foi ensinado, seja maldito. Quer dizer que pode haver a possibilidade de um anjo aparecer para ti. E se você conhecer a palavra de Deus, não conhecer a palavra de Deus o suficiente, você simplesmente porque um anjo apareceu para ti, ou porque parece ser um anjo de Deus, você vai aceitar como verdade. O diabo pode dar um sonho. O diabo pode te dar uma profecia e o diabo pode te dar uma visão. Como é que eu vou saber se veio de Deus ou se veio do diabo? Se eu não conheço a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que me revela se é verdade ou não. Uma profecia nunca deveria ser algo que te surpreende, tipo, nossa, mas eu não sabia disso. Uma profecia sempre deveria ser algo que te confirma algo que a palavra de Deus já está te mostrando. A palavra do Senhor é o nosso fundamento e a nossa segurança. Como é que eu sei que algo que um sentimento que está dando dentro de mim, que algo que eu recebi em sonhos, que algo que o irmão profetizou para mim é de Deus, se confirma com a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz, provai as profecias, examinai as profecias. Porque você tem que ver se bate com isso aqui. Se não bate com isso aqui, eu jogo fora, não penso duas vezes. E eu conheço pessoas, e pessoal, eu não estou falando mal das pessoas, são pessoas que são exemplos para mim em outras circunstâncias, mas eu conheço pessoas que são muito... elas têm uma grande vida de oração, de orar e de ter tempo de oração, e uma grande vida de jejuar e de buscar o Senhor em jejum e tal. Mas é incrível porque eu fico às vezes de cara, porque essas pessoas que têm essa vida assim, às vezes elas colocam a palavra de lado. E elas têm uma vida de oração e elas têm uma vida de jejum, mas eu vejo coisas acontecendo na vida delas que às vezes não acontecem na minha. E circunstâncias na vida deles que não acontecem na minha. E eles tendo uma vida de oração mais profunda do que eu tenho. Sabe? E pessoal, eu não estou falando isso, não estou querendo me comparar, mas o que eu estou querendo dizer é que eu vejo esse padrão na vida de pessoas que não têm um relacionamento profundo com a palavra, com a Bíblia. Porque eu posso falar uma coisa, se você não conhece a palavra de Deus, você tem uma grande vida de oração, saber que tu pode estar tendo uma grande vida de oração, mas oração errada, orando errado, por coisas erradas, da maneira errada, implorando para Deus fazer algo quando Deus está falando para ti fazer, chegando diante de Deus com culpa quando você deveria estar chegando com ousadia, tomando posse da promessa de Deus, ao invés de estar implorando para Deus fazer algo que Ele já fez. Você pode fazer isso. Ou jejuando para tentar conquistar coisas de Deus, quando o jejum não é para tu conquistar nada. O jejum não é uma moeda de troca com Deus.
Se você ler a Bíblia, você vai entender para que serve o jejum. O jejum serve para tu mortificar a tua carne, fazer ela ficar caladinha e ela acostumar a obedecer o Espírito e não ter palpite para dar. É isso para que o jejum serve. Não para Deus ficar, nossa, quanto tempo de jejum você fez? Ah, meu Deus, então tá bom, eu vou dar para você o que você quer. Não é isso. Mas tem pessoas que fazem isso por isso, e jejum pra caramba, mas não tem o resultado. Por quê? Não tem o resultado da pessoa que simplesmente pega e tem um relacionamento com a palavra. Porque é a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. É a palavra de Deus que traz transformação. E de novo eu tô falando, eu não quero me comparar, mas eu estou simplesmente vendo um caminho que está sendo muito mais fácil de ver os frutos do Senhor do que às vezes eu vejo. Sabe por que isso? A palavra de Deus revela que não tem nada mais importante. Orar é importante, é super importante. Você deveria ter uma vida de oração. Orai sem cessar, a Bíblia fala. Você deveria jejuar? Deveria. Deveria aprender o que é o jejum, por que é o jejum e saber que tu tem privilégio de poder jejuar. Porque é bom. Agora, sabe o que é mais importante do que oração e jejum? A palavra de Deus. É mais importante. Não tem nada que bate a importância da palavra de Deus. Nada. Nada, nada, nada. Então, de novo, quando eu leio a Bíblia, eu tô com a consciência de que eu estou recebendo sabedoria do Senhor e estou aprendendo e crescendo em relacionamento com Deus. E se você tiver essa postura, tu vai começar a ler a Bíblia e começar a receber. Deus vai começar a falar contigo através da Bíblia. Deus vai fazer isso. Vamos abrir Colossenses 1, 9 a 11. Diz o seguinte. Isso aqui é Paulo falando acerca da igreja de Colossenses. Ele ouviu falar dessa igreja, certo? Não foi ele que começou essa igreja. Um outro irmão começou, ele ouviu falar acerca dessa igreja e ele escreveu essa carta. Ele diz o seguinte. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, desde que a gente ouviu falar de vocês, não cessamos de orar por vós. Agora, olha a oração que Paulo fez. De pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Do conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Está falando que a vontade de Deus, ela é fundamentada na sabedoria e inteligência espiritual, não terrena. Então, onde é que eu encontro sabedoria espiritual? Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. A palavra de Deus é viva, ela é espírito. Certo? Aqui está falando que ele estava orando, Senhor, faça com que eles conheçam a tua vontade através da sabedoria espiritual. Certo? Versículo 10. Tem um propósito. Quando você então conhece a vontade de Deus através da palavra de Deus, diz o seguinte, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Se tem alguma obra que você não está frutificando, não está faltando oração, não está faltando jejum, está faltando palavra, está faltando conhecimento. Daí você mistura conhecimento com oração e jejum e tu vai dar muito fruto. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tu quer conhecer Deus? Conheça a vontade dEle, conheça a palavra dEle. Quando você cresce no conhecimento da palavra de Deus, você cresce no conhecimento de Deus. Tá fazendo sentido, pessoal? Cara, isso é profundo. De novo, eu não consigo em minhas palavras colocar a importância que isso é. É o Espírito Santo, pela palavra dele, que tem que colocar o fogo no coração de vocês, porque eu não tenho a capacidade de fazer isso. Ninguém tem. É só o Espírito Santo. Mas eu não tenho como... Eu não tenho como falar... O que mais eu posso falar? Não tem nada mais importante que isso. Certo? Josué 1:8. Lá é o 6º livro da Bíblia. Josué 1:8. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué. Josué 1:8. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas isso aqui é um livro. Deus não está preso nesse livro. Não, Deus não está preso nesse livro. Óbvio. Mas isso aqui são as palavras de Deus. Eu quero primeiro mostrar para vocês que isso aqui
são as palavras, quer ver, no versículo 1, diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Então isso aqui é Deus que está falando com Josué, certo? O Senhor falou a Josué, vamos pular para o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus está falando, não aparta da tua boca o livro desta lei. Não aparta da boca, sim. Porque tu não deve só ouvir, tu não deve só olhar, você não deve só receber, você deve confessar, porque a palavra de Deus diz, cri, por isso falei. Quando você crê, você fala de acordo. Então fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. De novo, meditar nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se eu fizer a pergunta, quem quer prosperar? Eu. Quem quer ser bem-sucedido? Eu. Quem quer meditar na palavra de dia e de noite? Cri, 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 cri. Não tem mais, tu não vai levantar um grande número de pessoas igual. Muitas pessoas querem prosperar. Muitas pessoas querem ser bem-sucedidas. Muitas pessoas querem ter o fruto que estão vendo na vida de irmãos, mas não querem meditar na palavra como os irmãos estão meditando. Tu quer prosperar e ter bom fruto, a Bíblia te revela. E aqui de novo, qualquer um pode fazer. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Tu vai prosperar e ser bem-sucedido. E tu vê que Deus está falando para ele. Pô, mas se Deus estava falando para ele, por que fazer isso? Deus podia simplesmente falar com ele sempre, né? Em vez de falar para ele ler o livro que está escrito a palavra de Deus, era só Deus sempre estar falando com ele, certo? Mas tu vê que Deus fala, lê o livro. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Amém? Amém. Então, o livro da palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então, é o próprio Deus, porque Deus é a palavra. Não faz sentido? Sim. Quando eu leio isso aqui, eu estou me comunicando com Deus. E Deus está se comunicando comigo. Vocês têm que ver eu lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e a Márcia, às vezes, eu estou lendo assim, daí eu faço assim. Eu tipo, cara. E a Márcia já, o que foi, Natan? Outra revelação vai ter que passar para mim, passa para mim essa revelação. Porque eu estou lendo e de repente eu baixo a Bíblia assim e fico como, tipo, olhando nas nuvens. Porque Deus está se comunicando comigo. De repente eu leio algo que eu já li 30 vezes e aquilo fala assim, ó. De repente eu entendo de maneira mais profunda e eu fico lá, tipo... E às vezes eu fico 15 minutos só, tipo... Só pensando. E daí o Senhor começa a falar comigo e dá outros versículos e outros versículos. E daí passa um tempo, eu sento numa cadeira em rancho queimado e ensino isso pra vocês. Mas porque Deus falou comigo primeiro. Não é verdade? Vamos lá, rapidinho, para terminar. Quero mostrar mais uns pontos para terminar, tá? Jó 23:12. Jó 23:12. Jó 23:12. Olha o que diz. Do preceito de seus... Isso aqui ele está falando de Deus. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Minha porção está falando de alimento, comida. Ele está falando, eu estimei a tua palavra, Senhor, mais do que meu próprio alimento. A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Sabe que eu falando isso para vocês pode gerar às vezes uma agonia. Gera um fogo, gera um tipo, cara, amém, amém. Mas às vezes você pode também gerar um tipo, cara, eu tô longe disso, ou eu não tô fazendo o suficiente. E eu não quero gerar uma questão, eu não quero gerar condenação, mas eu quero gerar zelo. Eu quero gerar fome por conhecer mais a palavra, isso eu quero. Eu quero gerar em vocês o conhecimento de que vocês podem prosperar, ter sucesso e ver a manifestação de Deus na vida de vocês e crescer em relacionamento com Deus através da palavra. Isso eu quero. Mas às vezes você olha e fala, nossa Senhor, mas imagina, para eu chegar nesse ponto de Jó, dele estimar a tua palavra mais do que a própria comida dele, Senhor. Nossa, eu estou muito longe disso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, existe um crescimento. Existe um crescimento.
Antes de você conseguir levantar 50 quilos, você tem que levantar 5. Se você não levanta 5, você não vai levantar 50. Se você não levanta 50, você não vai levantar 100. Você precisa ir devagarzinho. Então a questão é o seguinte, como eu falei antes, você tem que estar de todo o coração. De todo o coração, sempre. Mas você começa dando passos em direção a isso. E eu vou te falar, conforme você vai crescendo em relacionamento com a palavra, coisas vão começar a mudar dentro de você e você vai começar a ter mais vontade de ler, mais fome de ler a palavra e vai começar a gerar um prazer em ler a palavra de Deus. O prazer de Deus vai começar a te encher. Tu pode hoje não ter vontade nenhuma. Quando tu começar a ler, e tu começa a ler por fé, tu começa a ler simplesmente porque a palavra de Deus te revela que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é uma maneira de tu se relacionar com Deus. Então tu começa a ler, buscar o Senhor, e você começa a aprender, e quando vê Deus, a maneira que Deus funciona é o seguinte, você busca Ele, Ele te responde, você tem uma experiência com Ele, e de repente você quer mais dele. Daí você busca Ele, e daí busca mais Ele, você tem experiências mais profundas com Deus, e daí você quer mais de Deus, e assim em diante. E nunca acaba. Então, a palavra de Deus, se você simplesmente botar, eu vou colocar como prioridade me relacionar com a palavra do Senhor. Você vai começar devagarzinho, vai começar a crescer, e de repente você vai crescer no prazer disso aí, até o ponto de você poder falar sinceramente para Deus, Deus, a tua palavra é mais preciosa para mim do que meu alimento, é mais preciosa para mim do que ouro e prata que perece. Você pode chegar nesse ponto. Para mostrar isso, para finalizar, Salmo 119, 24. Salmo 119 é o maior capítulo que tem na Bíblia. É o maior capítulo que tem na Bíblia. E sabe do que fala? Todo o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. O maior capítulo na Bíblia fala sobre o que? Palavra de Deus. É um bom salmo para tu meditar. Ler, meditar, meditar, meditar. É o Salmo 119. Então o Salmo 119, 24 diz o seguinte: também os teus testemunhos, está falando da palavra do Senhor, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Você quer se aconselhar? A palavra de Deus. A palavra de Deus são os nossos conselheiros. E fala aqui que os teus testemunhos são meu prazer. De novo, você pode ver isso e falar, nossa, mas eu não tenho prazer lendo a Bíblia. Você fica meio caramba. Pô, mas eu não tenho tanto prazer lendo a Bíblia. De novo, você tem que tomar uma atitude. Eu vou conhecer. Eu vou ter relacionamento com o Senhor. E tu começa a ler. Você começa a ler. Sem sentir nada, você começa a ler. Vai começar a gerar fome. Vai começar coisas a acontecer na tua vida. E isso vai começar a te impulsionar em buscar mais o Senhor. Deus vai começar a se comunicar contigo através da palavra. E quando você vê, você vai estar tendo grande prazer em ler a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém.